As dores de Gáudia começaram na cabeça. Às vezes estavam no braço e ela não conseguia dormir. Em janeiro, ficaram tão intensas que começaram a prejudicar o trabalho. Eu acordava de madrugada sentindo dor, colocava bolsa de gelo, alongava e não passava. Então chegou a um ponto que já estava me impedindo de fazer as minhas atividades diárias. Ao procurar ajuda médica, recebeu o diagnóstico surpreendente. A contadora tinha síndrome do smartphone, ou seja, todas as dores eram causadas pelo uso excessivo do celular. Eu nunca me vi ser dependente assim do smartphone. Eu já passei em torno de 8 horas usando o celular durante o dia. Então foi o máximo que eu passei e eu vi que metade das 8 horas era em rede social. Então isso aí começou a ser um atraso de vida. O tratamento foi realizado com pilates e fisioterapia. E claro, com a redução drástica do uso do celular. O fisioterapeuta que atende Gáudia, José Meldo, afirma que casos semelhantes são cada vez mais comuns na clínica dele. Muitos pacientes procuram a gente. Eles já têm passado por um médico antes, por um neurologista, têm feito uma investigação neurológica, a dor de cabeça não tem fundo neurológico, ele tem feito uma investigação com o cardiologista para ver se não tem alguma alteração de pressão arterial, se essa dor de cabeça não tem alguma relação, e também não tem, é quando a gente entende, verifica e faz toda uma análise, que a gente vai ver que toda essa região está muito tensionada. Antes de chegar na cabeça, os problemas têm início aqui, na mão. É que os efeitos negativos geralmente começam no polegar, considerado o mais importante dedo humano. E ele tem função de pinça e de garra. Não foi projetado para a sobrecarga de uma digitação. Se a gente fosse comparar, se a gente estivesse fazendo uma caminhada, uma atividade física, uma caminhada na orla, na praça, que a gente caminhasse 4 horas direto, a gente não ia ter talvez condicionamento físico e a musculatura ia fadigar e a gente ia se lesionar com 4 horas direto. Assim é com essa musculatura. A doença mais comum é a tendinite na mão, quando os tendões da região inflamam. Também pode acontecer uma miosite, inflamação na musculatura. Depois a dor pode subir para o punho, gerando edema, inchaço na área. A síndrome também pode provocar epicondilites, inflamações no cotovelo e até tendinite no ombro, com inflamações nos tendões do local. Outra possibilidade é que o usuário desenvolva uma bursite, inflamação na bolsa que envolve as articulações do ombro. O uso excessivo de celular também pode gerar uma protusão de disco cervical ou hérnia na região do pescoço. Imagine quando a gente está aqui com o celular na mão, que você pega, que você inclina essa cabeça, a cabeça do paciente, né, do usuário, a 60 graus, esse peso da cabeça, que aqui estaria com 5 quilos, né, e para isso a gente pode usar o cotovelo e apoiar o braço aqui, para poder a gente fazer essa posição ideal, porque aqui vai cansar, se eu não tiver um amparo. A gente projeta esse celular para baixo, que eu faço esse ângulo da minha cabeça, da minha cervical. A 60 graus eu passo a ter cerca de 27 quilos de sustentação de peso aqui na cervical. No Rio de Janeiro, pesquisadores do DELETE, núcleo da Universidade Federal especializado em vício em celular, apontam que os problemas na coluna vertebral estão entre os mais comuns. As pessoas, em média, estão abaixando a cabeça 100 vezes por dia para ver o celular. Nossa. Então, falando 700 vezes na semana, 1.400 vezes em 2 semanas, 2.800 vezes por mês você abaixa a cabeça e nem se dá conta. Soma isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Como vai ser a sua coluna cervical se você ficar com esse comportamento repetitivo e diário? O tratamento pode envolver diversas técnicas de pilates e fisioterapia. Nos casos de dores agudas, são usados métodos anti-inflamatórios, como correntes elétricas, laser, acupuntura, ultrassom terapêutico. Depois, com a diminuição do inchaço, entram as terapias manuais, massagens, atividades de fortalecimento e alongamento das regiões do punho, braço, ombro e pescoço. Mas o principal é literalmente a mudança de postura. Então é orientado que ele remaneje essas atividades, que ele diminua o tempo de exposição
ao uso do celular, que ele restrinja ao realmente necessário. Além de gerar problemas ortopédicos, a nomofobia, o vício patológico em celular, pode ter consequências fatais, se for associada a outros usos, como o da direção. Às vezes, a necessidade de estar conectado é tão intensa que ela não é interrompida nem dentro de um veículo. E aí vem se percebendo uma nova mistura extremamente perigosa, a do volante com o celular. Só no primeiro semestre de 2019, em Fortaleza, a MC registrou 9.211 multas. A infração vai de média quando o usuário está falando ao celular para grave, se estiver teclando ou usando dados. Apesar do crescente número de flagrantes, ainda não é possível precisar o número de acidentes gerados pelo uso do celular. A utilização do celular no trânsito, ela já aparece como uma das maiores causas de acidentes, né? Existem os fatores de risco, como velocidade, a não utilização do cinto de segurança, a associação do álcool e da direção, mas o celular já aparece, nós não temos como mensurar ainda esses dados. Essa jovem que preferiu não se identificar conta que já sofreu um acidente por estar com o smartphone ao volante. Não estava nem com ele na mão, mas eu estava aqui dirigindo aquele olho, ver se chegava uma mensagem. Nesse momento eu não vi o carro parado na frente. Quando eu dei por mim, eu já estava batendo na traseira desse carro, que bateu na traseira de outro, numa via grande aqui de Fortaleza. E assim, aí foi aquele choque de, meu Deus, o que eu fiz? Assim, graças a Deus, ninguém se feriu, todo mundo saiu bem, mas assim, além do prejuízo financeiro, foi um prejuízo emocional grande. Casos de batidas e também atropelamentos são comuns. Lembro de um caso aqui que aconteceu lá na Praça da Estação, em que um pedestre foi atropelado porque estava utilizando o celular. Ele vinha transitando na calçada e acabou ingressando na via inadvertidamente utilizando o celular. Mesmo quem nunca sofreu acidente reconhece que o hábito é perigoso. Esta outra condutora, que também preferiu não se identificar, confessa que sempre usa o dispositivo quando está dirigindo. Eu posso dizer que todos os dias eu estou em uma situação de risco, porque eu faço isso com muita frequência. Os riscos são muito evidentes e a gente tem conhecimento disso e mesmo assim pratica. Então é aquela coisa, não vai acontecer comigo. Depois de acompanhar diversos casos envolvendo amigos e familiares, começou a repensar o comportamento. Se é proibido, se não é para ser usado, tem um sentido nisso, principalmente no celular, que você sabe que rouba a atenção, né? O trânsito pede atenção.